ver isso aqui. A vilã mais cruel e o mais injustiçado de Pokémon. Luzamine e Guzma. Nerd Report do canal Nerd Report, que a gente não viu no vídeo dele aqui. Então bora. Mas só tem arrombado nesse negócio aqui. Que? Ah, Lola, uma região tão bonita, tão tropical, tão Essa é bela, cheia de coisas esse maravilhosas. é do anime, né? Pokémon não, eu jogo também a arquipélago história. de ilhas pra explorar, Pokémon lendário, De qual bem bonitinho, temporada que protege será? a ilha, alienígenas que vão tentar te matar, uma ONG de proteção ambiental fanática por alienígenas que também vão tentar te matar, e uma gangue de noia que também quer te matar. Eu tô fudido. Lula. Bem, pessoal, hoje eu venho fazer um vídeo que, bem, vocês já estão pedindo há muito tempo. Um vídeo focado na Luzamine e no Guzma, o Sol e a Lua de Pokémon Sun e Moon e Ultra Sun e Moon. A gente já conheceu, Necrozma também, vai mas... conhecer um pouco melhor deles na música do Crono, exatamente, né? o Guzma. Do Guzma, a música do Guzma do Crono, né? Que a gente ouviu. Necrozma eu já fiz um vídeo sobre as Ultra Beast. Vai lá ver se É, você então. quiser saber sobre Necrozma. Aqui Pokémon a gente vai jogo. focar sobre esses dois personagens que são os principais antagonistas dessa geração e que quebrou basicamente todo o molde já estabelecido anteriormente por Pokémon, o que é muito bom. Mas a coisa que eu mais gosto de Sun e Moon é isso, ele quebrou um monte de coisa que a do gente Sun, tinha né, estabelecido e não parece que eu tô Ok, jogando o mesmo Viga. jogo pela sétima Até mais. vez, pelo menos não tanto. Valeu, falou e vigar. Como deu tudo Pra quem não errado. conhece, a Fundação Aérea é uma ONG de proteção ambiental praticamente, uma fundação sem fins lucrativos que ajuda os Pokémon e os humanos da região de Alola. Não só de Alola, tá? Dá a entender na versão americana do jogo que existem outras fundações aéreas, mas não sei se dá pra contar muito porque é só na versão americana, porém existe a menção. Fundada há bastante tempo, mas não temos uma data especificamente, pelo pai de Luzamine, que depois passou o cargo de presidente pra ela. Como eu falei, é como se fosse uma ONG de proteção ambiental, eles vão lá, tratam os bichinhos, cuidam, e por isso eles tinham uma grande rivalidade com uma certa equipe vilã que existia naquela região. Mas já já a gente vai falar sobre ela. O importante é você saber que a Fundação Aérea também mexia com muitos experimentos, mas não nada antiético até então. Só realmente experimentações para entender e compreender mais Pokémon, coisas que até mesmo tem em ONG, não necessariamente chegam a ser experimentos, mas você sabe, tratamentos alternativos e outras coisas do tipo. Eles são tipo a Fundação Speedwagon de Johto, só que ao invés de investigar homens de pilar extremamente homossexuais, eles investigam alienígenas que vêm de Ultra Wormhole, que tem um portal levemente sugestivo. É possível. Luzamine também tinha seu marido, Mo, que era um baita cientista que tinha um carinho muito grande pelos Pokémons e queria ajudar eles de todas as formas possíveis. E também seus dois filhos, Gladion e Lily, que ainda eram muito novos na época, então não lembram de tanta coisa. O Mo estudava uma Ultra Beast única. E caso você não saiba o que é uma Ultra Beast, resumidamente é um Pokémon de outro universo que carrega muito da Ultra Aura, que fica toda impermeada por Alola. Não dá pra ver ela diretamente, mas ela tá em todos os cantos. E é ela que inclusive acaba causando as anomalias que fazem abrir os portais extradimensionais só nessa região. Ele acabou batizando essa Ultra Beast de Cosmog. Tudo bem que a gente sabe atualmente que o Cosmog não é uma Ultra Beast, mas na época eles não sabiam. Novamente, se vocês quiserem saber mais sobre as Ultra Beasts, tem um vídeo no canal só focado nela. E o Cosmog era bem de boa com ele, mas em algum momento alguém acabou fazendo alguma coisa com o Cosmog que acabou deixando estressado. Quando o Cosmog fica muito estressado, ele começa a liberar grandes quantidades de energia. Isso acabou trazendo uma reação tão grande que abriu um portal. Esse teste todo pode, inclusive, matar o Pokémon, mas aqui não foi a vida dele que foi tirada, não. Portal, quem acabou sendo sugado por um desses Ultra Wormholes e até mesmo liberando uma Ultra Beast maluca que atacou todo mundo naquele dia, do Mo, ninguém achou o corpo dele. Pelo que parece, foi levado para outro universo, então, teoricamente, tá morto. Mas vamos lembrar de uma certa regra. Se não tem corpo, água não viva. tem morte. Já voltamos a falar sobre isso. Depois do ataque da Ultra Beast bizarra chamada de Nihilego, também conhecida como UB-01 Symbionte, a Luzamine começou a engordar aos poucos. Ela se entregou completamente ao luto e depois completamente pro trabalho, começando a ser uma mãe mais ausente pros seus filhos. Quando você vai conversar com Gladion e Lily, por sinal, quando eles vão descrever a Luzamine no passado, ela era uma mãe normal, uma mãe muito carinhosa, que cuidava dos filhos, era muito atenciosa, muito feliz. Mas depois daquele dia ela nunca mais foi a mesma. Detalhe que ele é um bebê. Quem que é um bebê? No trabalho, o Pokémon principalmente essa água viva? De abrir não, o outro, pra a nuvenzinha. outra realidade, especificamente o universo das Nihilegos, o Ultra Dipsia. Isso aqui é praticamente um evento canônico da Luzamine, porque tanto nas versões Ultra Sun e Moon e nas versões Sun e Moon, esse evento ocorre.
existe uma bifurcação de eventos que acabam alterando eles para os eventos do Necrozma ou os eventos da Luzamina cheio de tentáculo. Mas vou deixar pra falar disso depois. Mas você tem que saber que a perca do Mou é um evento canônico, vai acontecer de um jeito ou de outro. Enquanto isso, na ilha de Melemele, nós conhecemos o nosso queridíssimo Guzma, que todo mundo conhece pelo rap do Crona. Isso, rap exatamente. Mas uma coisa que eu acho interessante nesse rap do Guzma é que ele conta muito bem a história dele, sua trajetória e seu ponto de vista, o que é muito interessante por sinal. A música, além de boa, ela é muito bem feitinha no sentido de letra. Porque Guzma era simplesmente um cara que tentava alcançar o objetivo dele de ser mais forte. Em Alola, mesmo que não tenha liga nem nada do tipo, pelo menos não havia no passado, eles eram bem competitivos, mas de uma forma mais tradicional. Sabe aquele tipo de luta que faz parte de um povo? As batalhas Pokémon fazem parte da sua vida e também fazem parte de vários rituais, principalmente os Trials, que são basicamente desafios das ilhas. Ele e seu amigo Kukui tentaram fazer os Trials, falharam. Mas aqui novamente tem outro evento canônico. Enquanto o Kukui, com essa derrota, essa decepção, vai tentar se reerguer, vai tentar conseguir alcançar o objetivo dele de novo, tentar mais e mais, coisa que acaba dando resultado. Hoje em dia, ele, pelo menos na versão Sun e Moon, é o treinador mais forte e também no anime. E não só isso, ele criou a primeira liga de Alola, ele se tornou professor, ele alcançou muitas coisas que ele queria. Caraca. Se casou com uma professora pra lá de legal. Ele se deu muito Cara bem, foda. é o professor mais maneiro da franquia. É verdade. Por outro lado, o Guzma não tinha um incentivo muito legal da sua família. Tudo que eles faziam era exigir do Guzma o primeiro lugar. A gente não sabe tão bem a relação do Guzma com a mãe dele. Parece que ela só é arrependida dentro do jogo. Mas com o pai dele, além de arrependido, ele nos dá umas informações diferentes. Ele fala que tentou consertar o moleque antes dele começar a entrar nesse negócio de gangue, mas ele acabou dando o troco no velho. E caso você não tenha entendido, o pai do Guzma gostava muito de jogar golfe. E aí você vê os tacos de golfe todo quebrado, falando, bem, eu tentei consertar ele, mas ele deu troco. Dá a entender que ele agredia o filho várias vezes. Dia o Guzma não aguentou mais e simplesmente deu uma surra no velho com os tacos de golfe até quebrar. Provavelmente foi isso que aconteceu, pelo menos é isso que o jogo dá a entender. Pela casa do Guzma também, na antiga casa dele, você encontra vários troféus de segundo e terceiro lugar. Ele nunca foi o top 1. Todo mundo exige, quando você vai ganhar uma liga, quando você vai conseguir alguma coisa. Todo mundo coloca pressão em cima do Guzma. Mas chegou no ponto que a própria família dele não dava devida atenção e o Guzma só surtou. Ele se tornou um anarquista completo que não liga para as tradições de Alola e nem mesmo as leis de Alola, cagou pra tudo e fundou a Team School, para pessoas rejeitadas igual ele, que falharam nos desafios às ilhas e ainda por cima causam tudo que é tipo de caos. Eles roubam Pokémon, atacam outras pessoas, roubam elas, assim, no sentido monetário mesmo, e até mesmo dominaram uma cidade inteirinha pra ele, onde tá cheio dos seus roubos e até de Z-Crystals, porque o Guzma, por uma questão de ele não ter ganhado uma Z-Crystal, ele não conseguiu vencer o desafio da ilha, ele roubou todas do tipo inseto, porque o seu tipo principal é inseto, e ele não usa Z-Move, é só pra ninguém mais usar mesmo e foda-se. Foda-se. É extremamente egoísta no início do jogo, ele é um personagem que aparentemente ele é mais arrombado, a Luzamine é mais de boa, pelo menos o que dá a entender no início do jogo, mas carinha dela dedura um pouquinho que ela também não presta não. Bem, acho que agora que você já tem um contexto da origem da equipe School e também da Fundação Aérea, podemos chegar no próximo ponto. A loucura do Pokémon Sun e Moon. Vou começar pelo ponto de vista dos jogos Pokémon Sun e Moon, só pra deixar bem claro. Ultra Sun e Moon a gente vai falar já. Mas aqui a gente acaba encontrando a Lily, ela é agora assistente do professor Kukui, agora que ela cresceu, e ela tá cuidando de um Pokémon muito especial, o Cosmog, que eu citei anteriormente. Ué, ele voltou? Parece que ela tá fugindo da Fundação Aérea. Então, tá ainda cuidando lá, jogo, toda vez que a gente tá relacionado com a Fundação Aérea... Mas ele não tinha sido sugado pelo portal? Jogo, não, a Lily nunca tá por foi perto, sugado, porque ela foi o não pai e a outro Pokémon. Mas quem é responsável por todos os eventos do jogo é a Luzamine. Ela que mandou todos os membros da Aérea conversar com membros da Team School para ela conseguir falar mais diretamente com o Guzma. Eles já se conheciam no passado, numa época onde ela tinha o marido dela, era mais tranquila, onde o Guzma era um jovem treinador promissor. E ela era uma das pessoas que sempre dizia pra ele que via muito potencial nele. Não era mentira, não era uma forma de manipular ele na época, ela de verdade acreditava na força do Guzma. E caso você não tenha notado, o Guzma faz referência aos Bug Catchers nos jogos de Pokémon. Tradução, os NPC mais fracos dos jogos que só usam Pokémon tipo inseto bucha. O próprio Pokémon Ace dele na época era o Impod, que é um Pokémon muito ruim. Porém,
com ele adulto, a gente vê que as coisas mudou. Ele tá muito mais forte. O seu Não, esse Eevee bicho é a aí- evolução do Wimpod, É o massa pra Lizardpod, caralho. que é um Pokémon bem mais Bicho forte. é uma destrutivo, bosta. bem naquela E depois vibe que evolui, Magikarp vira o e Gyarados. demônio. Como eles já tinham uma relação de respeito mútuo, o Guzma decidiu ajudar. Ele tava só simplesmente fazendo aquele caos que a gente vê em vários momentos do jogo, sequestrando Pokémon, tentando distrair o protagonista em mais de um lugar pra Fundação Aérea poder fazer o que ela tava fazendo desde o início do jogo, procurar o Cosmog. O Cosmog tava fugindo junto com a Lilia esse tempo todo, e a equipe Skull só tá lá realmente pra te atrapalhar. Nós vamos descobrindo mais sobre essa Entendi. relação equipe Skull e Fundação Aérea graças ao Gladion, que é um dos personagens principais nessa história, que eu já falei anteriormente que era o irmão da Lilia, ainda é no caso, e ele leva um Pokémon bem misterioso, o Type Nu, um Pokémon teoricamente fabricado na Fundação Aérea. Mas assim, Caralho. peraí, eles não preservavam o bicho? Por que eles estão fazendo experimentos com Pokémon? E calma aí, que esse bagulho vai ficar bem mais profano já já. Bem, o plano dela acaba se realizando, ela consegue distrair o protagonista e sequestrar a Lily junto com o Cosmog, que ela estava tentando ir atrás desde o início do jogo. E aí temos o confronto na Fundação Aérea, enfrentamos uma porrada de NPC como todo jogo de Pokémon. Isso é verdade. Chegamos em um momento que a Lily tá tentando confrontar a Luzamine, e a Luzamine até fala, se quiser, vem me parar, pode vir. Só que a Lily Fiz um com a treme mãe? de medo e ela não vai até a mãe. A mãe vai pro quarto secretinho dela, que a gente não sabe o que tem exatamente lá, e vai embora. A Lily e o Gladion têm um grande problema de autoestima, principalmente a Lily. O Gladion, pelo menos, conseguiu se libertar das cordas da mãe dele muito mais cedo, por assim dizer. Mas a Lily até hoje tem problemas com isso. A Luzamine é aquele tipo de pessoa que sempre tá te colocando pra baixo e tentando colocar você sempre como dependente dela. E isso vale pra você, se você é da família dela ou não. Todas as vezes ela tenta colocar você contra você mesmo, fazendo você sentir mal por tudo isso. Ela faz isso com os próprios filhos, principalmente com a Lily, fazendo ela se sentir mal pelo fato dela estar ali. Não só isso, como ainda por cima ditando cada coisinha que a Lily vai fazer na vida dela. Cada coisinha sem um mínimo de livre-arbítrio. Caso vocês não tenham notado, Lily tem um design que lembra muito a Nihilego, e isso não é à toa. Ela se veste desse jeito porque a mãe dela manda ela vestir desse jeito. Caralho. Pra, né, nutrir essa obsessão que ela tem pra essa água-viva bizarra. Caralho. A Luzamine tá que é chegando verdade, num ela grau tá de pra cara dessa loucura tão água-viva. grande, É por isso que uma ela trata mal a espiral filha, de que- desastre, que não tá dando pra passar muito Ela enxerga pano, como não. Mas água calma viva. que vai piorar, porque quando a gente entrar na salinha secreta dela, a gente só entra em um dos momentos mais cruéis da franquia Pokémon, onde você entra lá naquele quarto, onde tá cheio de experimentos. Pokémons congelados, Pokémons em tubos de ensaio, tudo que é tipo de experimento Caralho. bizarro que você pode imaginar com Pokémon. Como eu falei, esse é um dos momentos mais explícitos em relação à violência contra os Pokémon nos jogos. Tem outros momentos, como a Mamãe Marowak e vários outros que você procurar pela franquia. Mas aqui é bem explícito. Você vê os bichos lá, estão tudo congelado, estão com uma carinha de medo. É uma situação bizarra. Além do mais, a gente entende a origem do Type Nu. Lembra o Pokémon que foi antes? Ele é um Pokémon lendário criado artificialmente pela Fundação Aérea para enfrentar e capturar Ultra Beasts e proteger a região. Intenções boas, né? Mas é descrito na sua criação que muitos Pokémon foram mortos para gerar o Type Nu. Vários mesmo, diversos experimentos foram feitos. E ainda estamos falando de uma ONG de proteção ambiental. Não faz muito Legal. sentido. Quer dizer, faz sentido na cabeça dessa lunática aqui. Porque pra ela, preservação é isso. Então aproveitaram Tem que da ONG experimentar, pra destruir criar o atual pra gente poder preservar no Pokémon futuro, foda sabe? Os fins contra os justificam Ultra os meios Beasts. pra alcançar o objetivo. Coisa que vem de um pensamento claramente deturpado por parte dela. Type Nu Tipo Mewtwo, não é único. verdade. Existem vários Então. dele. E eles são conhecidos como Type Fu originalmente. Um Pokémon que poderia copiar qualquer tipo existente. Sem acesso a nenhuma mecânica do tipo. É natural, por assim dizer. Natural entre aspas. Só que como eles não alcançaram o objetivo necessário, primeiro, eles simplesmente colocaram uma máscara para conter suas habilidades que não estavam funcionando apropriadamente. Essa máscara pesa muito, machuca o Pokémon, dói pra caramba e não deixa ele respirar direito. Isso aqui é praticamente tortura com o bicho. E quanto mais eles se Né? rebelaram, Caralho. mais a Fundação Aérea fez tudo que é tipo de atrocidade, até chegar ao ponto de congelar eles. O Gladion só conseguiu salvar um até então, que é este Type Nu, que acaba evoluindo pra Silvally. Treinamento do Gladion, ele consegue controlar Quebrou seus a poderes, máscara. quebrar essa maldita Né? máscara e evoluir pra Silvally. A evolução em si dele é controlar o sistema Arceus, um sistema projetado que é a sua habilidade que faz com que ele mude tipo, igual o Pokémon Deus Arceus. Ele é uma tentativa de recriar Deus. É. Um pouquinho mais profano, além dos experimentos extremamente grotescos da Fundação Aérea. Os caras tentaram no criar Terali, Deus. que não dá pra considerar isso canônico, mas dentro dos vazamentos, além de coisas muito Bizarro. suspeitas de Type Muito Closure, foda. também teve umas coisas dizendo de como seria feito os discos de transformação do Silvally.
eles seriam feitos da própria plate Mas qual de que é o Arceus. objetivo No caso, dessa mina com de esse pedaços rolê? dela, não da plate inteira. Então, o nível aqui de bagulho profano que a Lusamine fez é absurdo. E ainda fez essa criatura sofrer pra caramba na mão de toda essa fundação maldita. Repito, isso era pra ser uma ONG de proteção ambiental. E aqui já Meu dá pra entender Arceus. os aspectos, a real personalidade e tudo que esses personagens querem mostrar pra nós. Como eu falei, eles acabam quebrando o que a gente conhece dos vilões de Pokémon. Tirando a quinta geração, todas as anteriores tem o vilão principal e tem seus servos. Eles podem ter umas relações mais complexas aí no meio, mas a maioria é isso. Tirando a equipe Magma, a equipe Aqua, que é só Direto falando isso, Lusamine então. é uma mulher que focou totalmente no trabalho, nunca superou de verdade o luto e tentou focar em terminar os estudos do seu marido sobre as Ultra Beasts, de uma forma insana, uma forma dela preservar e não entendi. perder mais nada na Só sua que eles vida. continuam o trabalho Mas a forma marido, como só ela faz que isso é deixando seus filhos maus, ficou pra que eles não maluca façam por causa nada. disso. Ela não quer que eles tenham livre-arbítrio. A mesma coisa é prendendo os Pokémon em cubo de gelo e matando vários outros, porque teoricamente Então. isso é necessário para criar um futuro melhor, onde todos vão estar protegidos. Não só isso, como ela quer experimentar também as Ultra Beasts. Acredita que através desses seres que destruíram seus ecossistemas, ela pode alcançar a real evolução, até mesmo da própria raça humana. Tudo que ela faz, teoricamente, é naquele princípio dos fins justificam os meios, mas não dá para justificar de jeito nenhum. Enquanto o Guzma, que Então. aparece ser o real vilão inicialmente, não é. Ele é meio que o segundo lugar, até nessa questão do seu vilão do jogo. Ele não se importa muito com isso. ele só tá Guzma pra atrapalhar não se o importa muito protagonista. com nada. Mas ao mesmo tempo ele tem um grande respeito pros membros da equipe Skull, porque Mas sempre esse Pokémon respeitaram ele inseto, de ele é da verdade, hora. como ele é. A pressão que a própria região de Alola colocou sobre ele, que seu pai colocou sobre ele, fez com que ele aprendesse através da força. A forma da Lusamine, do ponto de vista dele, não é errada. E como ela sempre demonstrou respeito também por ele, ele não se importou de ajudar ela. Em nenhum momento. E a Lusamine não estava mentindo sobre a parte de achar ele interessante. Vocês vão entender já já. Adicionar mais um crime pra Lusamine, ela simplesmente Ixi. pega o Cosmog, que é um Pokémon lendário, e quase mata ele pra abrir um portal pra outra dimensão. Eu tô falando, gente, ela cometeu trocentos crimes diferentes. Ah, ela em quis Alola. abrir o portal de novo, vamos que ele fazer abriu. uma listinha Exato. aqui. Quem cometeu mais crime no Havaí? A Lusamine, o Guzma, o Necrozma ou o Ezar Miller? Sei lá, alguém faz as contas aí embaixo. Tomar no cu não quer. O que acaba dando o Cosmog, mas que é uma reação Por que o Flash? ele Ah, evolui tá, mais cedo entendi. pra Cosmoe, Então, tática entendeu? do bichinho. E aí ela vai pra Entendi. dimensão das Nihilego junto com o Guzma. Sendo assim, o papel da Lily, do protagonista, é chegar até ela. Tanto que a gente vai todo pra aquele templo da evolução, pra terminar a evolução do Cosmoem, pra ele se tornar Solgaleo, Lunala, dependendo da versão do teu jogo. E assim a gente vai pro Ultra Espaço, principalmente pro Ultra Deep Sea, pra enfrentar a Lusamine. E lá a gente consegue entender um pouquinho mais dos personagens, principalmente o ponto de vista do Guzma sobre tudo isso, que ele não vai intervir mais. Ele tá entendendo quanto a Lusamina tá doida. E eu não tô zoando, gente. Quando eu falo que ele entendeu, é que ele realmente nota que a Lusamine, quando ela elogiava ele, ela tá falando sério. Ela tá falando tão sério o fato de achar ele interessante, que quem ela queria que se fundisse com a Nihilego, que servisse como experimento dela desse simbionte, fosse o Guzma. Ela nunca mentiu o fato de ter interesse Caralho. por ele, de achar ele forte, Mano, essa mina é interessante, maluca. tanto que ela ia usar É. ele também como experimento. Ela Você tem ela noção coringou. da loucura dessa Ela mulher? coringou literalmente depois do- objetifica Exato. todo mundo na vida dela. E que acaba fazendo marido ser isso sugado. é a própria Lusamine. E ela conseguiu capturar a água viva, então? Tem. E ela se funde. Ela se funde com a água viva? É. Yeah! Que porra é essa, velho? Ela É. se fundiu com o Pokémon. E aí temos a boss fight contra a Mother Beast Lusamine. A Lusamine nessa forma Ultra Beast bizarra. Nihilegos são Pokémon meio neutro. Eles não têm personalidade exatamente. Eles vão tendo personalidade daquilo que eles grudam. E aprimorando e também aumentando os efeitos sobre E as os Pokémon simbioses dela que ficou eles estão no bufada, ela tá momento. pegando fogo Então, com o pra Fairy. dar um grande resumo pra vocês, o veneno da Nihilego não controla ninguém. Ela só aumenta o que já tem lá. E a pessoa pode ficar agressiva por motivos externos. No caso da Lusamine, aumentou ainda mais a obsessão dela. E você pode E a pegar loucura. isso a diversas analogias. Tipo Venom, a é? Pois é. entorpecentes, bebidas Exato. alcoólicas, drogas
Seja o que for, bizarro. ainda é uma forma da Lusamine esquecer o luto, ter o hiperfoco dela em outro canto. Além do design, até a própria cena ser bem grotesco pros padrões de Pokémon. Não, mas Não isso aí é da necessariamente hora. Esse mas Da hora Pokémon pra aí. caralho. bem estranho, dá uma sensação de estranheza. A gente não vê muito disso na franquia Pokémon. E eu até queria mais cenas como a da Lusamine, ou do Volo, ou do Giratina, cenas de impacto mesmo. As cores mais neutras da Nihilego, mais claras, ficando escuras, e ela virando essa coisa que tenta atacar tudo pelo caminho dela. Agora entendemos que o Guzma deu com o rabo entre as pernas. Eu não me fundir com essa merda, não. Mas agora eu queria ver o Guzma fundido. O que ia acontecer? Que isso? É desfundir? Vai explodir? Não, vai desfundir. Derrotando ela, a gente vê o primeiro desfundiu. momento de lucidez da Lusamine no jogo todo. Ela vendo a sua filha se esforçando pra parar ela, inclusive a Lily usa o Pokémon lendário pra estourar a própria mãe, acho isso muito foda. Mas é muito bom ver Muito esse foda pequeno momento de lucidez da Lusamine. Ela dá valor pra filha dela. Ela fala como se, nossa, como a minha filha cresceu, como ela tá bonita, como ela tá forte. Como se aquela Lusamine de anos atrás, antes do Mou ser roubado por uma Ultra Beast, tivesse voltado. E não foi exatamente isso que rolou, é por causa mais do veneno que ela tá falando desse tipo de coisa. Mas isso mostra pra nós que ela tem um lado mais humano. Os vilões anteriores de Pokémon, geralmente eles são só do mal. E até aí, ok, é o propósito deles. É, A quinta geração vilão. que eu elogio É. muito, o Ghetts é só um grandiosíssimo arrombado. O N é o personagem mais interessante do jogo. Mas a Lusamine e o Guzma não. Lusamine é uma pessoa que tentou procurar a fuga do luto da pior forma possível e acabou se afundando mais e mais no seu próprio veneno e destruindo a vida das pessoas que ela amava e dos seres que ela prometeu proteger. Tudo que ela está fazendo no jogo, ela faz com a boa intenção de ajudar a preservar tudo no futuro, que ela tem medo de perder as coisas. Mas, né, de boa intenção o inferno tá cheio. E a Lusamine é a prova disso. Enquanto o Caralho, Guzma é alguém que doideira quer essa mudar história uma aí. coisa zoada de Alola. Essa competitividade exagerada. Não é algo nem exclusivo de Alola. Esse lance de competitividade extrema, de tudo ser uma competição, de colocar um contra os outros, principalmente jovens. Não é que competição em si é ruim, mas eu tô falando do lado mais tóxico, a ponto dos pais mesmo Sim. descontarem nos próprios filhos, como rolou com o Guzma. Vocês viram o que fizeram com ele? Ele replica o ciclo de ódio que o pai dele fez com ele. É. Ele me agrediu, eu vou agredir de volta, e quem sofrer na mão do Guzma pode acabar fazendo a mesma coisa no futuro, agredindo também. São dois vilões que sim são pessoas deturpadas, sim são pessoas que estão fazendo maldades, mas existe uma outra faceta que deixa eles muito interessantes, Uhum. muito Da acima hora, da hein? média pra padrão Muito da franquia foda isso aí. Pokémon, na O minha visual opinião. deles é E da agora, hora. É, a história bem vamos para escrita. questão A história de deles é da hora, Tem umas aham. coisinhas pra acrescentar lá pra vocês. A loucura de Ultra Sun e Ultraman. Tem mais coisa ainda? É, porque é o outro jogo, o Antes Ultraman. da gente outro- continuar, por favor, eu vou te pedir pra Mas deixar acho que o não deve mudar muita inscrever, coisa, não. hypa o vídeo. Mas assim, hypa pra caramba. Me ajuda na É moralzinha, isso. que eu quero É que isso. esse vídeo Aí pra ganhe nós muito também, então. acesso. Quem, Esse quem o mês tiver no do YouTube aí Pokémon também, Day, se puder e eu hypar o espero de vídeo. verdade que vocês me eu ajudem, porque eu agradeço. quero fazer a cobertura dos jogos ZA também, quando eles lançarem. Então, me dá uma forcinha aí. Já lançou porque deu ZA? muito trabalho pra Não. fazer esse vídeo, vocês pediram Não que eu saiba. bastante. Mas agora, voltando pro vídeo, caso você não saiba, os jogos Pokémon Sun e Moon e Ultra Sun e Ultramon são duas timelines diferentes. Acontecem os eventos canônicos que eu falei anteriormente de um jeito ou de outro, mas outras coisas acabam mudando, como por exemplo, a intervenção da Ultra Recon Squad, uma equipe que não é vilã. Eles estão tentando avisar o pessoal do nosso universo que, ó, tem um bicho aqui que suga a luz de todo mundo e tenta matar geral. E ele basicamente ferrou nosso universo. A gente tá condenado praticamente. Estamos tentando impedir ele de fazer coisa pior com o universo de outras pessoas. E adivinha quem acaba escutando isso? Lusamine. O hiperfoco dela agora vai pro Necrozma. Mas como eu falei, Lusamine fazer merda é um evento canônico. Ela fez tudo que eu falei anteriormente. Tudo. Mas agora ela tá um pouco mais sã, porque é que ela tá realmente se devotando a enfrentar o Necrozma. Ela até mesmo dá uma desculpa do porquê ela tá fazendo essas coisas ruins. Vou abrir a Ultra Fenda Espacial e enfrentar os Pokémon que desejam roubar nossa luz. Vou capturar até mesmo o pobre Necrozma. Então, segue mais ou menos o padrão do primeiro jogo. A diferença é que eles Que tava seguem escrito ali? Nossa luz.
Ela acha que vai capturar o lendário antes de nós. O Guzma segue mais ou menos o padrão do primeiro jogo. A diferença é que ele segue mais a Luzamine pra ajudar ela. Porque ele vê, putz, essa mulher não vai aguentar o Necrozma sozinho. Então ele vai tentar ajudar ela, diferente do primeiro jogo, que ele tava seguindo só porque ela tinha mandado mesmo. E de qualquer jeito, os dois acabam apanhando e vem o Necrozma. Como foi? Eu já tenho um vídeo só falando do Necrozma. Eu só queria dar um ponto que Luzamine e Guzma Mas tem um esse padrão de Pokémon cores muito aí é semelhante muito ao do louco. Necrozma. Em Esse cores Necrozma em geral aí. mesmo. O amarelo com preto é representado Pensei que era- muitas vezes no design da Luzamine. Você quer aquele Darkrai, não é? Acho que tem um que é parecido, O né? fato dela ter um cristal Sim. negro com detalhezinhos verdes é semelhante ao Necrozma. E o próprio Não Guzma é Dracon, tem uma parece mais paleta um de cor dele fantasma, na verdade. preto, como se estivesse Aparição. completamente sem luz. Ah, sim, Necrozma mas foi é feito porque- pra proteger o Pensei multiverso. Ele é o que era criador e o parecido. senhor da luz. Ele é a luz de Arceus do mundo, basicamente manifestada em um ser físico. E ele perdeu tudo isso por causa de um acidente que rolou muito tempo no passado, que acabou ferindo gravemente e matou ele praticamente. E depois ele voltou. Só que como essa coisa que não se importa de destruir qualquer universo, ele se de fudiu sugar toda com outro a luz que Pokémon existe aí, em todos no os seco. astros daquele mundo, só pra poder voltar pra forma original dele. Ele é a mesma coisa que esses dois. Ele era algo bom, ele era algo que foi feito pra ajudar as pessoas, mas na própria loucura mesmo, e na própria insatisfação e no instinto mesmo, ele passou por cima de cada um dos outros seres que também foram feitos pra proteger, pra simplesmente alcançar seu poder original. Sendo que ele tá indo contra Entendi. o que ele foi feito pra fazer. E é por causa Caralho. disso que acaba gerando uma outra dualidade entre Luzamine Que e Guzma, isso, ele onde eles virou estão mais outro neutros bicho nessa agora. timeline. Tanto que no pós-game, o Guzma te ajuda muito a enfrentar a equipe Rainbow Rocket. E a equipe Skull, como a gente conhecia, morre. Agora tem um Xão lá atrás. Eles ainda não respeitam a Lola da forma que você pensaria. Eles não querem. Caralho, o Guzma te Ultra ajuda ainda. Eles Necrozma. querem sofrer mais represária, eles Qual que é o mantêm nome do tudo Pokémon? isso, mas eles não cometem aqueles Ultra crimes, Necrozma, aquelas atrocidades que eles caralho. faziam antes, e agora tentam ajudar da forma deles. Mas através da hora, agora o força, Guzma tá mas jogando pra junto contigo. proteção, e não pra Né? machucar quem não merece nada disso. Novamente, é o Guzma que ajuda a gente a enfrentar a equipe Rainbow Rocket, que tem todos os vilões anteriores à franquia, e até a Luzamine ajuda. Luzamine tem até uma com seu marido Mo. Sim, ele está vivo e não foi jogar no Vasco, mas ele está sem memórias. Ou, Pera, sim, como é que é o vilões rolê? anteriores à franquia, É? e até a Luzamine ajuda. Luzamine tem até um momento com seu marido Mo. Sim, ele está vivo Assim? e não foi jogar no Vasco, mas ele está sem memórias. E aqui, novamente, eu acho Deve que ter mostra mais um Alzheimer. traço da humanidade da Luzamine. Ela conversando com o marido dela, sem ele saber que ela é sua esposa. Eles têm opiniões muito parecidas, mas ela não conta pra ele quem ela é. Nem tentei atrás, porque ela pensa, ele parece estar mais feliz agora. Parece ter vergonha até mesmo de mostrar o que ela se tornou, o que ela fez, e de tirar aquele sorriso da cara do Mo. Eu ainda acho egoísmo por parte dela, porque eu acho que a Lily tinha que ter noção que o pai dela tá vivo. Ela e o Gladio Pois é. mereciam ter contato então. com o pai, mesmo que ela não quisesse. Ela não Ele mostra tem o nem direito de pros saber que tem filhos, filhos, velho. É, mas então. dá pra entender o lado dela. Tanto o Guzma quanto o Luzamine são bem humanos. E não um genérico de eles têm passado triste, tadinho deles. Não, eles fazem coisa ruim mesmo. Eles são bem zoados. E o jogo depois até tenta penalizar eles, principalmente na versão Sun e Moon, porque lá eles estão muito mais loucos. E o que a gente acaba aprendendo sobre tudo isso, tenham noção dos seus sentimentos. Coisas ruins podem acontecer na nossa vida e vão acontecer, infelizmente. A vida é assim. Mas eu mostrei aqui vários casos onde esses dois personagens aqui não conseguiram expressar bem o que eles sentiam, negar o luto, ou até mesmo descontar suas frustrações em pessoas que não tem nada a ver, não é a forma de solucionar seus problemas. E os personagens só vão entender isso depois de perderem muita coisa pelo caminho. O tanto de Pokémon e pessoa que sofreu nessa caminhada nunca vai poder ser desfeito. Essa é a grande realidade dos jogos Pokémon Sun e Moon. E por isso mesmo que torna essa história mais sombria, porque no final das contas, de todos os vilões da franquia até então, naquela época, Luzamine e Guzma são até de certa forma os mais pé no chão. E isso que torna eles mais assustadores, principalmente no caso da Luzamine, porque nem o Guzma consegue ser tão cruel quanto ela foi com a própria família e com É Não, verdade. não, a Luzamine é a maior vilã daí. O Guzma é bem de boa. Guzma fica em segundo lugar. Mas não De dá novo. pra justificar nada. Porra, de A novo. crueldade dela em si. Não, mas eu acho que pode ser é perdoável. nesse quesito, eu acho que ele queria ficar em segundo lugar, né? Eu acho que é melhor. Nesse quesito, eu acho que era melhor ele ficar em segundo Acho que era mesmo. melhor ele ficar em segundo. E acabou. Mas foda, foda. Gostei. Na hora, hein? Só tinha conhecido essa história Não lembrava mais. de muita coisa da história, porque, bom, Ah, faz tu já tempo que tinha eu... visto, então. Hã? Não, não o vídeo. Eu conheci a história porque eu acompanhei Então, a Sun e história. Moon na época. Entendi. É, eu não sabia de nada, só sabia da história, da Ai. música do Crono, né? Mas eu Sim, nunca cheguei a ver a Fazia história. tempo que eu não lembrava da história.
Mas é muito foda. Uma história muito boa, velho. Caralho, doideira. Tudo por causa do luto. Me lembrou Expedition, né? Pra quem não jogou o Sim, jogo Expedition, Expedition lembra bastante. 33 trata bastante De luto também. de luto, né? Que na família tilta por causa do luto. Que é é parecido, né? Parecido, Treta. exatamente. Trata da mesma coisa de maneira diferente. Aham, mas muito da hora. E o Guzman tá no meio dessa treta aí, né? E ele ajuda ainda no final, isso que é da hora, Sim, nesse sim. Ultra Sunimune aí. Não, e o bicho aqui, esse bicho aí, muito da hora. Ultra Os Pokémon Necrozma. Necrozma, né? Muito da hora. Vira até um Pokémon. Na real, Ah. ele era um Pokémon de luz, É, ele o vira Necrozma e escuridão. depois veio o Ultra Necrozma. Não, ele era um Pokémon de luz, vira escuridão e depois vira de luz de novo, né? Porque se fundiu com outro Pokémon ali que eu nem sei que é aquele, que é um É, passarinho ali, um morcego, sei é lá. a evolução do. Qual que é o nome? Acabei de falar aqui, cadê? É. Cosmog. A bolinha lá. Ah, a bolinha vira aquele bicho? Vira. Ele vira ou o pássaro que parece uma lua, ou ele vira um leão que parece o sol. Entendi, daí ele vira o pássaro de lua. Porra, Aí muito massa, velho. Esse Cosmog aí, então, porra. Pois é, não, nessa daí parece que nessa daí bastante os Pokémon. Pokémon que parece ser nada vira os Pokémon foda, igual o do Guzma, que tem esse um bichinho pequeno, aí vira o Golisopod lá, muito brabo, tá ligado? Ó, no Ultra Necrozma literalmente vira um dragão de luz muito foda. Pois é, o Ultra Necrozma. ali, ó, curiosidade, a Rainbow Rocket é uma equipe que é constituída dos vilões dos jogos anteriores com os lendários da região. Foi o que ele, Então, o tipo, que ele é os falou, vilão né? com os lendários dele. Então, tipo, vai ter a equipe Aqua e a equipe Magma com caralho, o Kyogre O Groudon. e o Groudon. Sim, entendi. Não, ele falou aí, né? Deu pra entender. Ele quando ele falou da equipe ali que só tinha os vilão foda de cada jogo, né? Que eu acho que ele tá aqui. Não. Não. Tá mais Não pra sei, frente. mas Ele tá. mostra um prédio com todos os vilões. Aí tinha. Mas Aí, deu pra provavelmente aí na parte entender. do Ultrassom. Mas Pra frente? deu Não, pra entender. Não exato. vou achar pulando Não vai frame achar, aqui. mas apareceu Mas lá. os principais líderes dos Sim. games aí. É Muito os massa. principais vilões. Uhum. Mas é isso, muito bom o vídeo aqui do Nerd Report, né? Não conheci o canal, mas vou deixar like. Vamos me inscrevendo quem tiver no YouTube, não esquece de deixar like, se inscrever, comenta o que vocês acharam. Se a gente falou alguma coisa aqui, corrija a gente nos comentários. Tá. E sigam a gente na roxinha para acompanhar as lives.